Reiniciando a nossa conversa, né, agora com o Marcelo Marx, falando a respeito de corrupção em Maquiavel. Boa noite, ou bom dia, dependendo da hora que você vai ouvir o programa. O que eu vou falar, o que me foi proposto na realidade enquanto projeto de intervenção na escola Lisímaco, situada ali no bairro Água Verde, o professor pedia que no meu projeto se falasse algo sobre política, que abordasse, de certa forma, a reforma política que está acontecendo, que está sendo votada em plenário, e ele me queria que, de alguma forma, fosse abordado isso dentro da filosofia política. Então, o meu projeto, ele, de certa forma, ele caminhou para esse lado, pensando de uma forma de realmente falar sobre essa reforma política. Entretanto, devido às mudanças, à greve e tudo dos professores, o projeto ele foi um pouco encurtado e resolvi falar somente de Maquiavel e pensar a corrupção em Maquiavel. Bem, em minha pesquisa, eu não consegui, o que eu pude pesquisar, e tenho um doutor de filosofia, ele é do Oeste do Paraná, da Universidade Oeste do Paraná, ele diz que não se tem realmente... Maquiavel ele não trata da corrupção em si. Ele não fala e dá uma definição sobre a corrupção. Mas diante dos seus escritos, principalmente, eu acho que o livro dele, o mais famoso, O Príncipe, a gente tem algumas coisas que a gente pode pensar junto com Maquiavel para poder entender esse mal que hoje é tão atual na nossa sociedade. Temos um exemplo claro que estamos vivendo hoje, diante de vários que já tivemos, mas hoje temos o grande caso da Petrobras, que eu acho que é o maior exemplo de corrupção atual que nós estamos vivendo. Maquiavel, assim, ele não entende o problema da corrupção como um problema moral. Ele entende que a formação ética do cidadão é que define a corrupção. Este não é um mal de problema econômico, ou seja, não é porque um político seja rico ou pobre que o leva à corrupção. Segundo Maquiavel, é um problema precisamente político de perda do sentido do bem comum. Podemos entender que seria uma submissão do bem público ao bem privado. Passar o bem público para uma empresa ao comando da política, para um governo de poucos, longe de uma democracia. E por que isso? Porque assim, Maquiavel ele entende que todo bem, que toda ação política, ela tem que ser a favor do bem comum. O Estado, na realidade, o príncipe na época, nessa época medieval, que até então ainda não existia o Estado, ele tinha que governar de acordo com aquele povo que o príncipe governava. Então, assim, e é interessante notar que as virtudes que Maquiavel tinha, ele não são as mesmas que nós entendemos como homem bom. E interessante é que ele quebra com uma tradição filosófica de entender que o homem ele tinha que caminhar sempre bom, ele tinha que ser sempre bom. Com Maquiavel, ele entende que as virtudes, aquilo que o príncipe tem que ser, necessariamente não tem que ser aquilo que o povo espera dele. Para ele é muito importante que, para governar, é importante que ele aparenta, não necessariamente ele precisa ter. Então, ele pode aparentar ser um homem bom para que isso seja melhor para ele governar. Então, não necessariamente ele tem que ter aquela virtude consigo para que ele possa estar no governo. E algo muito interessante, assim, nessa pesquisa, que a corrupção, Maquiavel ele não se importa com a corrupção do homem em si. Ele vai pensar na corrupção do cidadão. Eu acho que isso é algo bem interessante, até mesmo na filosofia, que pensava todo bem, toda ética, igual para todos. Maquiavel ele pensa não, que ele se preocupa com a corrupção no cidadão, porque é o cidadão que tem a função, enquanto político, que vai decidir o bem comum. Então, assim, como eu já disse, essa virtude para Maquiavel, ela não necessariamente tem que ser a mesma. Então, ambos podem ter virtudes diferentes. A corrupção, como um acontecimento político, corresponde ao cidadão, ao corpo político, às instituições, às cidades e às leis. Eu acho isso bem interessante em Maquiavel, que eu pude perceber em minha pesquisa, porque assim, a corrupção, primeiramente, ela acontece no corpo político,
nas cidades, nas instituições e nas leis. Esse é o ponto principal e eu acho que hoje a gente consegue exemplificar muito bem isso. Porque Maquiavel entende para ele assim, se uma instituição ela está a favor do bem comum, ela não é incorruptível. O que torna essa instituição incorruptível são os homens e as leis. E então, tudo aquilo que está a favor, tudo aquilo que está de acordo com o bem comum, para ele, não vai ser corruptível. O que vai tornar vai ser essas leis, vai ser os homens que estão dentro dela. E o que a gente pode exemplificar hoje, para entender isso melhor, essa corrupção, principalmente, ela está hoje no nosso tempo, é quando a gente consegue ver um bem público se tornar privado. Isso para Maquiavel seria algo realmente uma forma corruptível, porque ela não favorecia ao bem, ela não vai favorecer ao bem comum, mas ela vai favorecer principalmente a uma pessoa, a um grupo que é dono de tal instituição. E outra coisa muito interessante que ele nota que são as leis. Para Maquiavel, assim, a lei ela é muito rígida. Então, assim, as leis se ela não caminha de acordo com o tempo, ela também pode ser corruptível. Então, se a gente consegue perceber isso, que para mim, assim, eu vou até citar casos que a gente pode ver hoje, principalmente, que eu consigo ver mais diretamente, a gente percebe que nas leis do nosso país, todas elas tem que haver modificação, porque de fato a nossa cultura, de fato o povo muda, e a gente percebe que vou falar propriamente de grupos que são às vezes marginalizados pelo Estado, porque a gente não consegue ver políticas públicas que possam favorecer o bem comum. Então, hoje a gente consegue ver, como o Ricardo já falou agora há pouco, a questão própria da questão privada, que a gente vê hoje uma demanda enorme de terras sobre grandes grupos, e a gente não tem políticas públicas hoje que tem uma demanda de separação de terra para que as pessoas possam ter o direito sobre a sua terra e para ter um mínimo de condições de vida. Então, a gente consegue ver uma grande disparidade, desigualdade nesse sentido mesmo, porque nós não enxergamos essas leis que ajudam, mas essas leis que estão favorecendo a alguns. Na minha pesquisa, eu pude ver um livro que pouco se falou, se vendeu muito, mas hoje a gente não vê tanto. E engraçado que foi um jornalista, Amaury Ribeiro Júnior, ele ganhou o maior prêmio da literatura brasileira, o Jabuti, e nesse livro, a Privataria Tucana, ele relata talvez um dos esquemas, não sei hoje, talvez no final do rombo que a gente vai ter hoje com essa questão do Lava Jato, com todo o problema que tem na Petrobras, mas até então, no seu livro, ele diz que a Privataria Tucana tinha sido até então o maior esquema de corrupção vivido no nosso país. E por esse esquema a gente consegue perceber como que o Estado, como que as pessoas tornaram as leis corruptas, como que de fato nós conseguimos enxergar uma corrupção dentro do nosso país. Onde a gente viu todo um esquema de pessoas que usava o Estado para favorecer a si. Então o Estado, como o Maquiavel coloca, ele é um bem comum, mas a partir do momento que as pessoas se infiltram nele, a corrupção do homem leva esse Estado a se tornar corrupto. Como para Maquiavel, o que seria talvez algo bom, algo que talvez mudasse esse pensamento, talvez mudasse essa nossa corrupção? Ele diz que nós deveríamos voltar lá atrás, quando o Estado, ou melhor, quando não existia Estado, talvez lá no estado natural próprio do homem, realmente que a gente conseguia ver o terror, a gente via o medo, via a punição, quando realmente não existia nenhum tipo de lei. Então ele disse que se nós voltássemos lá atrás e imaginássemos essa situação de totalmente terror e de medo, nós conseguiríamos repensar as nossas leis em função realmente que traga o bem para todos. Então vamos, agora estamos aqui numa disputa para quem faz o comentário. Então, Ricardo, pode fazer inicialmente? Marcelo, bem breve, assim, até por questão de Maquiavel, é muito engraçado, mas parece que todos os políticos da história leram Maquiavel, mas aplicaram de uma forma ao contrário, né? Não sei, queria que você comentasse um pouquinho, não sei se é possível, né, dessa questão, assim.
Realmente, de fato, né, a gente vai pegar os grandes políticos, talvez hoje todos eles, na política, usaram a política a favor de si. Mas o interessante é perceber, assim, que se nós pegarmos Maquiavel no tempo que ele estava vivido, quando ele tem essa quebra de paradigmas, ele é considerado o pai da política, porque, de fato, ele pensa a política totalmente diferente do que era pensado na época, né? Quebra-se essa visão do homem que teria que ter todas as virtudes para governar, e ele põe realmente essa virtude que para o homem, e aí que está o grande perigo de Maquiavel, porque as pessoas imaginam assim, que se de fato esse homem ele está a favor do bem comum, então ele pode tudo. Mas para Maquiavel não, Maquiavel acreditava que se tinha que ter realmente medidas e parâmetros para que o homem não viesse fazer qualquer tipo de coisa para pensar isso bem em público. Mas o importante é perceber que devia ter aparência. Então eu acho que muitos políticos levam isso ao pé da letra. Né? A gente vê muita aparência hoje em dia, mas de fato a gente não consegue ver políticas públicas, a gente não consegue enxergar de fato políticos que estão lá representando um povo, mas representam vontades e interesses próprios ou interesses de grupos que ajudaram e financiaram ele em campanhas e tudo mais. Marcelo, eu vou te fazer uma pergunta extremamente capciosa. Você disse que a corrupção ela não é ruim em si, desde que ela sirva ao bem comum, segundo Maquiavel, né? Então, será que se, por exemplo, um processo como o mensalão no nosso país muitas vezes é necessário para que uma lei que possa servir ao bem comum seja aprovada, porque a bancada de deputados obviamente não vota ela sem ter alguma coisa em troca, será que o mensalão não pode ter sido, em alguns aspectos, um processo necessário, uma corrupção que serviu ao bem comum? Assim, é difícil a gente poder parar a pensar porque se a gente for olhar talvez aos olhos maquiavélicos, né, talvez poderíamos legitimar, talvez não tudo, eu acredito, porque assim, essa corrupção do que aconteceu com todo o mensalão, é muito mais do que talvez a possibilidade de governar, de administrar os políticos, o bem comum. Eles, claro, estavam realmente tirando o próprio bem acerca disso. Porém, com a descoberta disso, nós tivemos leis que talvez, medidas para todos, né, que amenizasse a situação e hoje a gente pudesse ter um maior policiamento nesse sentido. Talvez partindo desse ponto de vista, falando talvez aos olhos daquilo que eu pude pesquisar, seria uma corrupção, talvez entre aspas, despreocupada. Até a ponto que estava com ele. Mas a partir do momento que ela foi de fato bem comum, aí está o erro. Aí realmente deveria estar o erro, porque ela corrompeu o bem comum em virtude de um bem próprio. Mas é algo realmente que a gente tem que parar. Não, sem dúvida, foi só uma provocação. Eu agradeço ao Marcelo e nós continuaremos agora, daqui a pouquinho, com o Henrique.